Boa noite, se for assistir esse vídeo depois, bom dia ou boa tarde. Em qualquer horário, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Com as bênçãos e as graças de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, da nossa mentora e guia Mãezinha Genoveva com seus anjos de luz, vou continuar com a leitura da obra Céu e Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, na segunda parte, capítulo 2. Espíritos felizes. Vou ler a morte do justo e o depoimento do senhor Jobardi, nos itens 1 a 4. Vamos dar início na leitura de hoje com os nossos pensamentos e os nossos corações elevados a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, com gratidão no coração por estar sempre ao nosso lado, nos auxiliando em nosso aprendizado na luz da doutrina espírita. Que os nossos espíritos protetores nos inspirem, nos auxiliem, mas essa leitura que vai nos trazer mensagens edificantes do verdadeiro significado da vida terrena e do mundo espiritual. Assim seja, graças a Deus. A morte do justo. Após a primeira comunicação do senhor Sanson, dado na Sociedade de Paris, um espírito transmitiu, sob o título acima, a comunicação seguinte: a morte do homem de que vos ocupais nesse momento foi a do justo, quer dizer, uma morte calma e cheia de esperança. Como o dia sucede naturalmente a aurora, a vida espírita sucedeu para ele a vida terrena sem abalo, sem ruptura, e o seu último suspiro foi exalado no verdadeiro hino de reconhecimento e de amor. Como são poucos os que fazem assim essa difícil passagem. Como são poucos os que após as ilusões e os desesperos da vida percebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, quando mutilado, sofre ainda a sensação dos membros perdidos, a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se sente dilacerada e aflita ao escapar do corpo, lançando-se no espaço, inconsciente de si mesma. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os que sofrem. A caridade não se restringe à humanidade visível, socorre e consola também os seres que povoam o espaço. Tivestes a prova disso pela súbita conversão do espírito tocado pelas preces espíritas que fizeste no túmulo desse homem de bem que deveis interrogar, pois deseja-vos fazer progredir no caminho reto. O amor não tem limites. Expande-se no espaço, dando e recebendo ao mesmo tempo as suas divinas consolações.
O mar se estende numa perspectiva infinita. Seu limite no horizonte parece confundir-se com o céu e o espírito se deslumbra com o magnífico espetáculo dessas duas imensidades. Assim, o amor mais profundo do que o mar e o infinito como o espaço deve-se ligar-vos a todos homens e espíritos na mesma comunhão da caridade, realizando a admirável fusão do efêmero com o eterno. Georges. Então, aqui o Espírito Georges, nessa comunicação, ele se manifestou falando sobre a passagem tranquila e plena do Senhor Sanson, que que o Espírito do Senhor Sanson já aguardava o momento da viagem como um espírito feliz, sem sofrer nenhuma perturbação após o desencarne. A morte do justo é assim, passa pelo desprendimento da matéria, passa pela ação no bem e é acompanhada de calma, de esperança e consciência espiritual. Então, temos que estar atentos com o que é efêmero e o que é eterno. Senhor Jobard, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baixey, Alto Marne e falecido em Bruxelas de um ataque de apoplexia fulminante, a 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. O Sr. Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pensávamos em evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele nos antecipou, dando espontaneamente a seguinte comunicação: eis-me aqui, eu que querias evocar e que desejei manifestar-me antes por este médium ao qual inutilmente solicitei esse favor até agora. Desejo contar-vos primeiramente as minhas impressões do momento da libertação da minha alma. Senti uma comoção inexprimível. Revi subitamente o meu nascimento, a minha juventude, o meu envelhecimento. Toda a minha vida se apresentou nitidamente na minha memória. Eu sentia, entretanto, o desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida doutrina. Depois, toda essa agitação se apaziguou, sentia-me livre, enquanto meu corpo permanecia inerte. Ah, meus caros amigos, que alegria livrar-me do peso do corpo, que embriaguez na amplidão do espaço. Mas não acrediteis que eu me tornasse de súbito um eleito do Senhor. Não, estou entre os espíritos que, tendo
assimilado pouco, tem ainda muito que aprender. Não me demorei a lembrar de vós, meus irmãos no exílio, e vos asseguro toda a minha simpatia, vos envolvo nos melhores votos. Quereis saber quais os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, eram todos aqueles que nós evocamos, todos os irmãos que participaram dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não o posso descrever. Dediquei-me ao trabalho de discernir o que havia de verdadeiro nas comunicações, pronto a rejeitar todas as asserções errôneas, pronto a ser, no outro mundo, o mesmo cavaleiro de verdade que havia sido no vosso. Jobar. Então, o senhor Jobar, como o senhor Samson, ele fez a sua comunicação espontaneamente, né, antes de ser evocado, através do médium. E ele, o senhor Jobar, ele disse que ainda não se sentia feliz, porque ainda tinha muito que aprender. Mesmo que ele tivesse aprendido um pouco do Evangelho e vivenciado os ensinamentos da doutrina espírita. O senhor Jobar, ele teve a alegria de ter sido recebido lá no mundo espiritual por vários espíritos, amigos e familiares. Uma bênção que ele fez por merecer. E o senhor Jobar, ele era bastante conhecido e várias pessoas tentavam evocar ele, né, para se comunicar com ele. Mas por mais que ele fosse um espírito preparado, ele não podia se comunicar com todos que o evocavam, porque é necessário ter uma certa afinidade com o espírito que vai dar comunicação e o espírito comunicante. Então, dentro de um centro espírita, os espíritos que nós socorremos e ajudamos com muito amor, vai ser eles que vão nos receber lá no mundo dos espíritos. Continuando, né, Kardec vai fazer as perguntas para o senhor Jobar. Item 1. Quando vivo, nós recomendastes para vos evocar quando houvesses deixado a terra. Fazemo-lo não só para atender ao vosso desejo, mas sobretudo para vos renovar o testemunho da nossa viva e sincera simpatia, e também interessados na nossa instrução, porque vós, melhor do que ninguém, estáis em condições de nos dar informações precisas sobre o mundo em que agora vos encontrais. Seríamos felizes se quisesseis responder às nossas perguntas.
E o senhor Jobar fala: nesse momento, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo e já não a percebo somente pela impressão dos ouvidos, o que representa para mim um grande progresso. No item 2. Para afirmar os nossos propósitos e não falar vagamente, perguntaremos primeiro em que lugar estais aqui e como vos veríamos caso o pudéssemos fazer. E o senhor Jobar fala, né? Estou perto do médium. Vós me veríeis com a aparência do Jobar que sentava à vossa mesa, pois os vossos olhos mortais, ainda vendados, só podem ver os espíritos sobre a aparência mortal. E aqui tem uma indicação da nota do tradutor. 51. O grifo é nosso. Essa explicação de Jobar, tão simples e de grande importância, implicando problemas relacionados com o nosso condicionamento aos sentidos orgânicos e às aparências do mundo físico, bem como referentes às questões do, abre aspas, padronização de memória, fecha aspas, hoje pesquisado pela parapsicologia. Também o problema de, abre aspas, condicionalmente a crença, fecha aspas, levando por Richer e atualmente em foco no meio parapsicológico, relaciona-se com essa referência de Jobard. A questão de natureza do espírito e da sua constituição energética é levantada por Jobard de maneira clara. O perispírito é semelhante ao corpo físico, mas não é idêntico a ele em tudo. A forma mortal é uma e a imortal é outra. Nota do tradutor. Continuando o diálogo, do médium com o senhor Jobar. Tereis a possibilidade de vos fazer visível para nós, e se não atendes, o que é que se opõe a isso? E o senhor Jobard fala: a condição que vos é própria, um médium vidente me veria, os outros não. Item 4. Esse lugar era o mesmo que ocupáveis quando vivo, assistindo às nossas sessões e que nós sempre reservávamos. Assim, o que então vos viam devem imaginar-vos e ver-vos da mesma maneira. Se não tendes agora o corpo material, tendes o corpo fluídico, que possui a mesma forma daquele. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemos com os olhos do pensamento. Se não podeis falar-nos de viva voz, podeis fazê-lo pela escrita, com a ajuda do médium. Nossas relações não estão, portanto, absolutamente interrompidas por causa da morte. E sim, podemos conversar convosco tão fácil e perfeitamente como outrora.
É realmente assim que se passam as coisas? E o senhor Jobard responde: sim, e o sabeis desde muito tempo. Ocuparei este lugar frequentemente, e mesmo que não o percebais, porque o meu espírito habitará entre vós. Aqui tem uma consideração do Kardec. Chamamos a atenção para esta última frase. Meu espírito habitará entre vós. Nas circunstâncias em causa, ela não constitui uma figura, mas corresponde à realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que um espírito pode estar entre vós, não só pelo pensamento, mas em pessoa, graças ao seu corpo etéreo que lhe dá a necessária distinção individual. Um espírito pode, pois, habitar entre nós depois da morte, como quando estava na vida corpórea, e ainda com mais facilidade, desde que pode fazê-lo quando quiser. Temos assim uma multidão de companheiros invisíveis, uns indiferentes e outros ligados a nós pela afeição. É, sobretudo, a esses últimos que se aplicam as palavras. Eles habitam entre nós, que podemos traduzir assim: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. Então, Kardec prosseguiu com as perguntas, né, que eu vou encerrar aqui no quarto item, que nossos irmãos vai dar continuidade a seguir. E o senhor Jobard, ele foi respondendo as perguntas antes mesmo que o Kardec terminasse de perguntar, né, porque ele percebia a simpatia, né, que tinha pelo espírito. E Jobard ia respondendo com bastante interesse em esclarecer e relatar a sua nova condição, de como ele se sentia lá no mundo espiritual. Então, nós encerramos a nossa leitura com gratidão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que está presente em todos os momentos da nossa jornada e permite apenas o que nos fará evoluir como nos ensinamentos da doutrina espírita, mas ainda temos muito que aprender e ainda não sabemos qual será a nossa melhor lição necessária para essa aprendizagem. Pedimos ao Senhor Deus que tranquilize os nossos ânimos, a nossa mente, e que nós possamos acolher todas as nossas provas e lições que o Espiritismo nos oferece para que possamos aprender e vivenciar a exemplo dos espíritos felizes. Gratidão por tudo, Senhor. E nos dê sabedoria, discernimento para continuarmos firmes na fé. Pai Celeste, dá-nos a graça de ter o seu olhar misericordioso para o nosso planeta e para toda a humanidade.
Que o nosso amado Mestre Jesus abençoe a vida de todos nas lutas do dia a dia. Desculpa. Que os espíritos iluminados, trabalhadores do bem, aqueles que necessitam do amparo e do auxílio do Mestre Jesus, sejam todos envolvidos, auxiliados em todas as áreas da vida, até mesmo da alma. Que toda a cura de que possam necessitar, seja espiritual, física, financeira, chegue até eles. Deus abençoe, guarde, ilumine com a sua luz os nossos lares e os habitantes que convivem conosco. Que reine a paz. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão pela participação de todos os corações que nos assistem neste canal. Nós desejamos a todos um excelente final de semana, tranquilo e abençoado, iluminado, com a amorosa luz de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima leitura da obra O Céu e o Inferno aqui no canal. Gratidão.